Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declaro aberta esta sessão ordinária. Informo que estamos transmitindo essa reunião ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Continuando, peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Iniciando o expediente, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão ordinária deste Poder Legislativo. Ata da 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028. Da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada ao primeiro dia do mês de setembro de 2025. Ata da reunião ordinária realizada ao primeiro dia do mês de setembro de 2025, correspondente à 27ª sessão ordinária de 2025, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme disposto na Resolução 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019, a gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores e o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, iniciou com a leitura das seguintes indicações. Indicação de número 53 de 2025, de autoria do vereador Osni Jandir Milman. Após lida a redação da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Osni a fazer uso da tribuna para justificar seu pedido. Indicação de número 54 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Após a leitura, o senhor presidente solicitou ao vereador Kennedy que justificasse o seu pedido em tribuna. Logo após, o senhor presidente informou que as solicitações já estão sendo providenciadas pelo setor competente e serão inclusos no próximo edital licitatório desta Casa de Leis. Indicação de número 55 de 2025, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Após ser realizada a leitura, a propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Zeno Firmino a justificar seu pedido em tribuna. Indicação de número 56 de 2025, de autoria da vereadora Terezinha Maria Cotila Golênia. Após a leitura da propositura, o senhor presidente autorizou a vereadora a fazer uso da tribuna, a fim de justificar seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de lei ordinária número 1963 de 2025 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação do município de Cruz Machado e da outras providências. Em terceira discussão, realizou-se a leitura do parecer das comissões competentes do Poder Legislativo e emenda proposta. Na sequência, o projeto e emenda adentraram em discussão, havendo manifestação dos senhores vereadores e posteriormente encaminhado pelo senhor presidente para votação, primeiramente a emenda e posteriormente o projeto, o qual ambos foram aprovados por unanimidade. Por último, adentrou o projeto da Lei Ordinária número 1964 de 2025 do Executivo, cuja súmula autoriza o chefe do Poder Executivo a criar, alterar, ampliar, extinguir e colocar em extinção cargos e funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo, na Lei Municipal número 1472 de 2014.
Em primeira discussão, efetuou-se a leitura do projeto e demais anexos, e, na sequência, o senhor presidente aceitou a solicitação com regime de urgência e, posteriormente, o projeto foi debatido entre os nobres edis e, na sequência, encaminhado pelo senhor presidente para análise da assessoria jurídica para posterior emissão de parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os senhores vereadores e vereadoras Antônio Chibernic Filho, Edivino César Nunes Moreira, Elias Ksenyuk, Joacir Ivacenco, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antonichi, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Firmino da Luz e, por último, o senhor presidente Zeno Kaziuk. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não chegada à mesa nenhum tipo de impugnação, considera-se a ata aprovada. Dando continuidade ao expediente, peço à secretária que realize a leitura dos ofícios encaminhados pelo Executivo Municipal, contendo as respostas às proposições dos nobres vereadores e vereadoras. Ofício número 477 de 2025. 11 de agosto de 2025. A Câmara Municipal de Cruz Machado. Prezado senhor presidente, em atenção ao ofício 83/2025, encaminhamos anexo às informações referentes às indicações e requerimento realizadas na reunião ocorrida na data de 14/7/2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Carlos Novak, prefeito municipal. A Câmara Municipal de Cruz Machado, ofício número 83/2025, indicação 42/2025. Prezada senhora vereadora Terezinha Maria Cotila Golênia, em resposta à vossa indicação número 42/2025, referente à realização da manutenção da ponte localizada na comunidade Linha Pinhão, em frente à Igreja São João Batista, bem como a colocação de barreiras de proteção ao entorno da ponte e sinalização adequada, temos a informar o que se segue. Informamos que a administração municipal já realizou vistoria preliminar no local e encontra-se em fase de estudos com empresas especializadas no fornecimento de sistemas de proteção do tipo guarda-raio, de modo a viabilizar a instalação de barreiras de contenção lateral adequadas, conforme as normas de segurança viária. Paralelamente, está sendo avaliada a melhoria da sinalização vertical e horizontal nas imediações da ponte, com o objetivo de alertar condutores e pedestres sobre os limites da via e as condições estruturais da travessia. Salientamos, no entanto, que também estão sendo estudadas alternativas técnicas, caso a implantação dos equipamentos inicialmente planejados não se mostre viável ou eficiente para as condições locais. A administração municipal reafirma seu compromisso com a segurança da população e a integridade das estruturas públicas e manterá a Vossa Excelência informada sobre os avanços nas tratativas e definições para a execução das melhorias necessárias. Agradecemos pela atenção dedicada às demandas da comunidade e colocamos-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares. Atenciosamente, Carlos Novak, prefeito municipal. Indicação 46/2025. Prezado vereador senhor Joacir Ivacenco, em resposta à vossa indicação 46/2025, referente à instalação de sinal de internet Wi-Fi gratuito na Praça Papa Pio XII, temos a informar o que se segue. Informamos que a proposta apresentada é vista com bons olhos por esta administração e já está sendo considerada como parte das ações previstas para o futuro projeto de revitalização da referida praça, a qual deverá incluir a construção do chimarródromo,
melhorias de infraestrutura, acessibilidade e demais adequações urbanas. Neste contexto, a instalação da rede Wi-Fi gratuita será avaliada pontualmente, em conjunto com as demais melhorias planejadas, de modo a garantir a viabilidade técnica, cobertura adequada e segurança digital, respeitando os critérios orçamentários e operacionais do município. Agradecemos a colaboração da Vossa Excelência na proposição de medidas que contribuem para o bem-estar e a modernização dos espaços públicos e reiteramos nosso compromisso com a inovação e a inclusão em nossa cidade. Atenciosamente, Carlos Novak, Prefeito Municipal. Requerimento número 15 de 2025. Prezado senhor vereador Kennedy Drummond de Alvarenga, em resposta ao vosso requerimento 15/2025, perante informações referentes a: qual a previsão de entrega da operação das obras e manutenção dos rebocadores móveis do tipo balsa, localizados na linha Palmeirinha e Foz do Areia? Quais etapas do processo de reforma-manutenção já foram concluídas até o momento? Considerando que ainda não foram instalados os motores nem realizada a parte elétrica das embarcações, comprovados mediante visitação em loco por esse vereador, qual o prazo estimado para a execução desses serviços? Temos a informar o que se segue. Previsão de entrega. As obras de manutenção e reforma das embarcações foram finalizadas. No momento, a administração aguarda apenas a realização da vistoria por parte da Marinha do Brasil, procedimento necessário para a liberação definitiva das balsas para operação. Etapas concluídas. Foram concluídas todas as etapas previstas, incluindo estrutura e recuperação da carcaça, instalação de motores, serviços de elétrica e sistemas operacionais, testes preliminares e verificação de segurança. Prazo estimado para a liberação. A liberação das embarcações dependerá exclusivamente da agenda e tramitação da vistoria pela autoridade marítima competente. A administração já protocolou a solicitação de vistoria e aguarda posicionamento da Marinha. Assim que realizada, as balsas estarão aptas para a operação imediata. Colocamos-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Carlos Novak, Prefeito Municipal. Indicação de número 57 de 2025, de autoria dos vereadores Edivino César Nunes Moreira e Noeli Maria Paza. Peço à secretária que realize a leitura. Indicação de número 57 de 2025. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem a presente no uso de suas atribuições legais vêm respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de realizar manutenções e melhorias no prédio da Escola Municipal, professor Bronislau Kapuzniak, visando atender a solicitação dos próprios alunos e proporcionar melhores condições de estudo, segurança e lazer, conforme segue abaixo. Instalação de rede nas traves da quadra de esportes, fixação adequada das traves da quadra de esportes, construção de um muro ou instalação de tela para evitar que a bola caia no rio, prevenindo possíveis acidentes, manutenção no parquinho, realizar manutenção das balanças, gira-gira e, se possível, uma cobertura no espaço, manutenção das fechaduras de portas dos banheiros feminino e masculino, revisão e manutenção da parte elétrica do prédio, planejamento para realizar a drenagem de água no pátio do prédio, prevenindo acidentes dos alunos. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo garantir maior segurança aos alunos que diariamente enfrentam dificuldades em razão da falta de manutenção e da ausência de melhorias na instituição, principalmente durante as atividades esportivas e recreação. Essas melhorias contribuirão para um ambiente escolar mais adequado, seguro e acolhedor, refletindo diretamente no bem-estar e no desempenho dos estudantes. Trata-se de um investimento direto na qualidade da educação e na valorização do espaço escolar,
atendendo não apenas aos alunos, mas também a toda a comunidade que utiliza a escola. Inclusive, vale ressaltar que são solicitações formuladas pelos alunos do 4º e 5º ano, os quais, em visitação nesta Casa Legislativa, apresentaram os referidos pedidos. Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento ao Executivo Municipal, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Noeli Maria Paz, a primeira secretária, e Edivino César Nunes Moreira, vereador. Peço à vereadora Noeli que justifique o pedido em tribuna. Boa noite a todos, nobres colegas, aos funcionários aqui da casa, e principalmente a quem nos acompanha em casa. Com certeza, hoje, os alunos da Escola Bronislau, do 4º e 5º ano, estarão nos acompanhando. Eles estiveram fazendo uma visita aqui na Câmara na semana passada, retrasada, e foi muito importante porque tanto os alunos quanto da parte da manhã, quanto a parte da tarde, levantaram as várias indicações de como eles gostariam que fosse feito na escola deles. A gente até comentando com o vereador Bujão, que estava aqui aquele dia, com a Terezinha, a gente fez um projeto da Câmara itinerante no interior do município, mas aquele dia a gente viu que também é importante a Câmara itinerante na escola, na creche. E o que mais chamou a atenção, que aquele dia que eu e o colega Bujão fomos lá para verificar essas indicações que nós estamos fazendo aqui, alguns deles viram e nos cobraram e falaram: que bom, vocês vieram, nós vamos acompanhar eles. Eles foram junto com nós pela escola. Parabéns ao diretor da escola, ao Rodrigo, à equipe, a Ivete, que acompanhou nós. Parabéns pela escola. E, claro, são melhorias que eles indicam, né? Que eles indicaram, mas que a gente foi lá e viu, e que, se forem feitas, vai dar, né? Vai ficar melhor o ambiente escolar para eles. A escola é bonita, né? Está tudo certo, mas é muito importante a participação dos alunos, né? A indicação deles, e que esses pedidos sejam feitos. A maioria deles são... O valor é até ilusório, não tem tanto valor. Já coisas mais de outro custo, sim. Instalação de redes, né? Correção na trave, que eles reivindicaram. Então, eles pediram várias coisas, e eu gostaria muito que o prefeito olhasse com carinho essa nossa indicação e que levasse em conta que é um pedido dos próprios alunos, exercendo o papel deles como alunos, como munícipes do município, do que eles gostariam que fosse melhorado na sua escola. Obrigado. Indicação de número 58 de 2025, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 8 de setembro de 2025. Indicação 58/2025. Senhor presidente, o vereador infracinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que se encaminhe a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal. Solicita ao setor competente para que seja realizado a elaboração de um projeto completo de limpeza e desassoreamento do Rio Palmeirinha, contemplando todas as exigências legais e ambientais necessárias para a sua execução. Justificativa. A presente indicação visa atender às demandas da comunidade local, que tem manifestado preocupação com o acúmulo de resíduos sólidos, entulhos e vegetação que obstruem o curso do rio, ocasionando riscos de enchentes, proliferação de vetores de doenças, além de danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população que reside nas proximidades. Destaca-se ainda que a realização do projeto de limpeza precisa ser iniciada com urgência, uma vez que, para aprovação junto ao Instituto de Água e Terra, IAT, e demais órgãos ambientais competentes, o trâmite costuma ser demorado. Desta forma, quanto antes for iniciado o processo, maiores são as chances de que a execução da obra ocorra em tempo hábil para evitar transtornos futuros. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares e atendimento do Executivo Municipal.
antecipadamente. Agradeço. Atenciosamente, Zeno Firmino da Luz, vereador. Peço ao vereador Zeno que justifique seu pedido em tribuna. Senhor presidente, demais colegas, boa noite a todo o povo de casa que nos acompanha, público que está nos assistindo, população cruzmachadense. Em relação à minha indicação, eu acredito que os demais colegas talvez já ouviram, já conversaram com a população em relação a isso também. Claro que isso acontece mais nos dias de chuvarada, né, temporais, que acaba que excedendo a quantidade de água da caixa do rio, acaba saindo para fora e acaba tendo alagamento. Já tivemos outras vezes que aconteceu, mas o que nós precisamos entender é que, como é um processo demorado, a gente precisa dar início a partir de agora. Já quanto mais antes, começar a encaminhar para que esse projeto seja feito. Eu já estive visitando algumas famílias que moram próximo ao rio, né, e algumas localidades aqui dentro da cidade, na área urbana, e as pessoas me pedindo, olha, procura, conversa com o prefeito, secretários, para que já encaminhe um projeto. A gente sabe que há pouco tempos atrás, né, gestão passada, a colega Noeli consegue me confirmar aqui, mas faz em torno de 6 anos, mais ou menos, né, que a gente já teve o trabalho de limpeza no Rio Palmirim, e que foi muito benéfico à população. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, eu gostaria já de aproveitar também e conscientizar a população que muitas pessoas acabam jogando lixo nas proximidades do rio, até dentro do rio mesmo, e isso está acontecendo que o rio está cada vez afunilando mais. Está fazendo com que a água, qualquer chuva que aconteça, a água já sobe o nível. E para isso precisamos de uma limpeza novamente. Mas para que isso aconteça, tem todo um processo que precisa passar pelas leis ambientais, então tem um processo longo, demorado, e se a gente esperar, com o passar do tempo, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente, o dia que aconteça, né, de ter uma chuva com mais volume, acabe com essa água transbordando e alagando novamente a cidade. Isso que a gente não quer prejuízo, não quer causar prejuízo aos moradores, à nossa população, mas a gente precisa, quanto mais rápido, organizar isso, enviar isso para os órgãos competentes para que seja aprovado o projeto. Existem todos os trâmites legais que precisa passar por isso, e a gente sabe que é demorado. Então, para isso, já indico aqui ao nosso município, ao gabinete, secretarias, para que preparem esse projeto, para que busquem o quanto mais rápido, para que o dia de necessidade a gente não precise estar correndo buscando por socorro. A gente sabe que tem alguns locais do rio que já caiu a terra do barranco, que já praticamente acabou cercando com galhos e tudo mais, então precisa fazer a limpeza. E nada pode ser feito sem ter tudo dentro da lei, não pode mexer no rio porque questões ambientais. Então, já deixo aqui minha indicação, agradeço sim ao prefeito municipal e secretaria, se for atendido, com certeza vamos ser atendidos sim, porque é benéfico a toda a nossa população cruzmachadense. Muito obrigado, senhor presidente. Indicação de número 59 de 2025, de autoria do vereador Kenneth Drummond de Alvarenga. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 8 de setembro de 2025, indicação número 59 de 2025. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja implantado o cadastro biométrico para os colaboradores ocupantes de cargos em comissão, a fim de assegurar maior transparência e controle dos horários trabalhados em igualdade aos servidores efetivos. Justificativa. Tal medida visa proporcionar mais clareza e equidade no acompanhamento da jornada de trabalho dos servidores, independentemente da natureza do vínculo, ainda que os cargos em comissão possuam, em alguns casos, horários mais flexíveis. A utilização do sistema biométrico permitirá conferir maior transparência e responsabilidade junto à gestão pública. A implementação contribuirá para um controle mais eficiente,
promovendo a isonomia entre servidores efetivos e comissionados, garantindo à sociedade cruzmachadense maior confiança na administração pública. Diante do exposto, conto com a atenção e sensibilidade de Vossa Excelência para que esta indicação seja analisada e, se possível, atendida. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Atenciosamente, Kennedy Drummond de Alvarenga, vereador. Peço ao vereador Kennedy que justifique seu pedido em tribuna. Bom, uma boa noite a você que nos assiste. Muito obrigado por sempre estar nos acompanhando. Pessoal da casa presente, colegas vereadores, funcionários da Câmara que estão sempre nos auxiliando. É um pedido simples ao nosso chefe do Poder Executivo, visto que não tem uma lei que diga que esse colaborador ele é obrigado a bater ponto. Mas, do ponto de vista de que você tem um cargo de confiança, este colaborador, esse servidor público, vamos dizer assim, que se tornou, ele tem que dar o exemplo. Porque o servidor efetivo, o PSS, vai lá, bate o ponto, entrada, saída e tal. E eu recebi algumas denúncias, que não vou entrar no mérito, e uma das situações que podem ser adotadas é ter o cadastro biométrico. Se realmente aconteceu, porque eu não vi, eu só ouvi, e falar, até papagaio eu falo. Então, você tendo o controle do ponto, entrada, saída, se estava em serviço ou não estava, pronto, simples. Acredito que o prefeito acate, né, ele que é um homem enérgico e gosta das coisas preto no branco, então, que acate essa indicação ali, faça o cadastro biométrico desses servidores em cargo de confiança, apesar de que alguns têm horário, como a vereadora já citou, mais flexível, né? Mas são as pessoas que têm que dar exemplo, né? Pessoas que estavam fora, hoje estão no poder público, trabalhando como todos os servidores, então, que cumpram a sua jornada ali, de maneira correta, como acredito que 99% faz, né? E que fique de exemplo, talvez até para outros municípios, porque não tem uma lei que regulamente que é obrigado, mas vai ser muito bom para a transparência do município. Senhor presidente, era isso, muito obrigado. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal. Peço à secretária que realize a leitura. Ofício 559 de 2025, Cruz Machado, 3 de setembro de 2025. À Câmara Municipal de Cruz Machado. Prezado senhor presidente, tendo em vista um erro material quando do envio do projeto de lei 1964 de 2025, foi encaminhado ao Legislativo uma versão desatualizada do referido projeto. Sendo assim, solicitamos a essa Casa de Leis a alteração do artigo 23 no quadro de atribuições referente ao responsável técnico pela contabilidade e sistema contábil para responsável técnico pela contabilidade e sistema contábil, prestar assessoramento ao prefeito e aos secretários municipais sobre a matéria contábil, financeira e orçamentária, responsável pelo planejamento orçamentário do Poder Executivo, seus órgãos e secretarias, responsável pela elaboração das propostas do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, e a adequação destas com as demandas do Poder Executivo e seus órgãos, responsável pela elaboração e apresentação das audiências públicas, de prestação de contas e das audiências de apresentação e discussão das propostas orçamentárias, responsável pelo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Planejamento e Controle, CIAFIC, elaboração dos projetos de leis pertinentes à área contábil, abertura de créditos, remanejamento, adequação e alteração e revisão de metas do orçamento durante o período financeiro e próximos, etc. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Carlos Novak, prefeito municipal. Continuando, não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia, iniciando com a leitura do projeto de lei ordinária número 1965 de 2025, do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura do projeto e anexos.
Ofício 564/2025, Cruz Machado, 4 de setembro de 2025. Assunto: encaminha projeto de lei 1965 de 2025, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas destinadas à implantação do empreendimento habitacional e da outras providências, para trâmite em regime de urgência. Excelentíssimo senhor Zeno Cajuque, presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Machado, Paraná. Senhor presidente e nobre vereadores, encaminho o projeto de lei 1965 de 2025, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas destinadas à implantação do empreendimento habitacional e da outras providências. Solicita-se em caráter de urgência a aprovação da lei de desafetação das ruas, considerando que este procedimento é indispensável para viabilizar a unificação dos lotes na área do São José. O Instituto Água e Terra, IAT, condicionou a liberação ambiental à unificação dos lotes e, para que esta ocorra, faz-se necessária a desafetação prévia das vias públicas inseridas na área. Sem a aprovação da referida lei, não será possível concluir a unificação, o que, por consequência, impedirá a liberação do IAT e poderá comprometer o andamento do projeto. Outro sim, solicitamos que o projeto 165/2025 seja apreciado em regime de urgência e que seja realizada ao menos uma reunião extraordinária. Estamos certos do entendimento dos nobres edis, desde já agradeço. Respeitosamente, Carlos Novak, prefeito. Projeto de lei número 1965 de 2025, 3 de setembro de 2025. Dispõe sobre a desafetação de áreas públicas destinadas à implantação de empreendimento habitacional e da outras providências. Carlos Novak, prefeito municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, esculpidas na Lei Orgânica Municipal, propõe ao Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam desafetadas do uso comum do povo, passando à categoria de bens dominicais do município, as áreas localizadas no perímetro urbano de Cruz Machado, abaixo descritas. Primeira, denominação: Rua Projetada L, área de 971,5 metros quadrados, registrada sob o número 37.800, no 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória, Paraná, com as seguintes confrontações. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01 de coordenadas norte 789,9 metros e 463,617,12 m. Deste segue, confrontando com a matrícula no número 7021, com azimuth de 181 graus, 33 minutos, 23 segundos, dada uma distância de 81,75 metros até o ponto M02, de coordenadas 712.708,18 e 463.614,89. Deste segue, confrontando com a matrícula número 5047, com azimuth de 269 graus, 22 minutos, 7 segundos, por uma distância de 11,92 metros até o ponto M03, de coordenadas 7121708,05 e 463.602,97. Deste segue, confrontando com a matrícula número 24151, com azimuth de 1 grau, 30 minutos, 55 segundos, por uma distância de 81,01 metros até o ponto M4, de coordenadas 7121, 78904 e 463.605,11.
Deste segue confrontando com a rua Agnaldo Schmal, com azimuth de 85 graus, 52 minutos e 9 segundos, por uma distância de 12,3 metros até o ponto M01, onde teve início da descrição. 2. Denominação. Rua projetada K, área de 696 metros, registrada sob número 37.381, no segundo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória. Terceiro, denominação, Rua projetada J, área de 949 metros quadrados, registrada sob número 37.382, no segundo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória, Paraná. Artigo 1º. A desafetação do que trata o artigo 1º desta lei destina-se à implementação de empreendimento habitacional através do programa Vida Nova, modalidade demanda fechada, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR. Artigo 2º. O empreendimento habitacional beneficiará 100 famílias e contemplará a construção de unidades habitacionais, execução de obras de pavimentação, calçadas com acessibilidade, drenagem, rede de água, esgoto, energia elétrica e iluminação pública. Artigo 2º. As áreas desafetadas continuarão sendo utilizadas para fins públicos após a implantação do empreendimento, integrando o sistema viário local e não poderão ser utilizadas para fins particulares. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 3 de setembro de 2025, Carlos Novak, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Projeto de lei número 1965 de 2025, data 3/9/2025. Ao cumprimentá-los cordialmente, submetemos à apreciação de vossas excelências o projeto de lei que trata da desafetação de áreas públicas do município de Cruz Machado, com vistas à implementação de um empreendimento habitacional de interesse social, no âmbito do programa Vida Nova, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR. Trata-se de uma iniciativa de relevante alcance social, voltada à construção de 100 unidades habitacionais destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, contemplando ainda toda a infraestrutura necessária à qualidade de vida dos futuros moradores. A proposta representa uma resposta concreta e imediata à demanda por moradia digna em nosso município, um direito social fundamental consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. O instrumento da desafetação, ora proposto, é a etapa indispensável para viabilizar o empreendimento, uma vez que a legislação vigente exige que os bens públicos de uso comum ou especial passem, por meio de lei específica, à categoria de bens dominicais, conforme estabelecido no artigo 100 do Código Civil. Somente assim será possível dar destinação efetiva às áreas, respeitando os preceitos legais e a função social da propriedade, previsto no artigo 5º, inciso 23º da Carta Magna. Importante destacar que as áreas destinadas ao sistema viário local permanecerão com uso público garantido, assegurando o pleno atendimento ao interesse coletivo, mesmo após a implantação do projeto. Estamos diante de uma oportunidade concreta de transformar a realidade de dezenas de famílias cruzmachadenses, proporcionando-lhes acesso à moradia segura, estruturada e regularizada com amparo legal e urbanístico. Não se trata apenas de transferir a posse de imóveis, mas de promover dignidade, inclusão e cidadania. Diante da urgência social da matéria e da necessidade de cumprimento de prazos operacionais junto à COAPAR e demais órgãos envolvidos, solicitamos que o presente projeto de lei seja analisado e votado em regime de urgência,
com encaminhamento prioritário às comissões competentes e deliberação em plenário. Cientes da atenção que será dispensada ao pleito, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Novak, Prefeito Municipal. Parecer jurídico número 116 de 2025. Assunto projeto de lei número 1965 de 2025. Relatório. Foi encaminhado a este Departamento Jurídico o projeto de lei número 1965 de 2025, de autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, Paraná, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas para a implementação de empreendimento habitacional no âmbito do programa Vida Nova, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, e da outras providências. O projeto propõe a desafetação de 4 áreas públicas no perímetro urbano de Cruz Machado para conversão em bens dominicais, destacando-as a construção de 100 unidades habitacionais com infraestrutura completa e a manutenção de áreas no sistema viário local. É o relatório, passo a opinar. Segundo, análise e mérito. Ressalta-se inicialmente que este parecer é meramente opinativo, não se vinculando com o mérito, restringindo-se à verificação dos requisitos formais e jurídicos, cabendo a decisão à administração pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, MS número 24631 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Posto isso, o presente parecer possui caráter técnico opinativo que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação pela Câmara Municipal. O projeto de lei número 1957 de 2025 tem como objetivo principal viabilizar a construção de 100 unidades habitacionais para famílias em situação de vulnerabilidade no âmbito do programa Vida Nova, modalidade demanda fechada, coordenado pela Coapar. A proposta prevê a desafetação de bens públicos de uso comum do povo, transformando-os em bens dominicais, a manutenção das áreas desafetadas no sistema viário local. A Constituição Federal, em seus artigos 5º, inciso 23º, função social da propriedade, 6º, direito à moradia, e 30, incisos 1º, e autonomia municipal, confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a gestão de bens públicos e o planejamento urbano. A Lei Orgânica Municipal de Cruz Machado, em seu artigo 16º, inciso 1º, reforça essa competência, enquanto o artigo 77, inciso 3º, atribui ao prefeito a iniciativa de processos legislativos nesses casos, o que legitima a propositura. O Código Civil, Lei 10.406 de 2002, em seu artigo 99, regula a classificação de bens públicos. Artigo 99. São bens públicos: primeiro, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Segundo, os de uso especiais, como edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Terceiro, os dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Já o artigo 100 estabelece que os bens públicos de uso comum e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem essa qualificação, ou seja, enquanto permanecerem afetados ao uso público ou a uma finalidade administrativa específica. Assim, a alienação ou destinação desses bens somente é possível mediante sua prévia desafetação, que ocorre por meio de lei específica, promovendo a alteração da natureza jurídica do bem para a categoria de bem dominical, tornando-o assim passível de alienação ou outra destinação, como no presente caso servirá para o sistema viário municipal.
Ademais, o projeto descreve as áreas com precisão, matrículas, confrontações e dimensões, em conformidade com o artigo 100 do Código Civil. A destinação para habitação de interesse social e a manutenção do uso público do sistema viário respeitam os principais da função social da propriedade do interesse público. Nesses termos, constata-se que o projeto atende aos princípios que regem a administração pública, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, não apresentando vícios de ordem formal ou material que comprometam a sua validade jurídica. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, após examinados os pontos do projeto de lei número 1965 de 2025, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só os atos subsequentes, não há óbices à aprovação deste projeto de lei, concluindo-se que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura é legal, está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer, salvo o melhor juízo, Cruz Machado, 4 de setembro de 2025, e Nayara Pisaia Popovich, advogada municipal. Aceito o regime de urgência e informo que os prazos seguirão nossos regimento interno. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, gostaria de falar sobre esse projeto 1965. Para o pessoal que está aqui, estava na reunião, já sabe a área, mas para quem está em casa assistindo, o pessoal que está aqui nos assistindo também presente, obrigado pela presença, não sabe talvez, mas é aquela área ao lado da creche do bairro São José. Então, como os engenheiros, até parabenizo os engenheiros e a administração, porque foi um projeto que já foi perdido outras vezes, né? De estar já podiam estar morando nessas casas, já podiam estar com uma casa mais digna ali, mas infelizmente não houve em outro momento e agora esperamos que saia. Então será ao lado da creche do bairro São José, fora as outras que estão previstas em outras áreas, né, que a gente está aguardando aí, e com certeza será de muita valia aí para a população que está em área de risco, né? Então tem-se o credenciamento já, foi feitas essas reuniões anos atrás, tem mais de 500 pessoas, se não me engano, no cadastro, mas que serão contempladas, não serão todas. Como neste projeto são 100 casas, então essas 100 famílias ali serão atendidas de imediato, e o restante em outros momentos. Então, parabéns mais uma vez. Os engenheiros, a administração em geral, vai passar por muitas mãos ainda, né? Jurídico ali, todos os pareceres que tem que ter, mas que seja feito, porque o povo carece, o povo precisa. A gente vê aquela piazadinha ali correndo por debaixo de umas casas, se pendurando de uma na outra, tudo aglomerado de qualquer jeito. Por quê? Queriam estar ali? Não queriam. Mas se instalaram ali, constituíram as famílias ali e ali estão. Mas é dever do poder público retirá-los dali, dar uma moradia digna para eles, e nós vamos trabalhar para isso também. Senhor presidente, então, só gostaria de dizer que esse projeto, ele traz, como o vereador Kennedy falou, ali na região próxima ao CEMEI, Maria Gaioski. Nesse momento, ali são 3 lotes que estão, né, existem 3 lotes, e houve uma condicionalidade do IAT, né, para que haja essa liberação, faz-se necessário unir os 3 lotes que estão ali separados. Então, hoje, ele já existe até uma previsão de ruas entre eles, mas, nesse momento, agora, o projeto prevê a unificação dos 3 lotes, para que realmente, né, o IAT possa fazer essa liberação ambiental, para que os próximos trabalhos, né, as próximas etapas possam também estar sendo concluídas. Então, ele é um projeto que ele vem exatamente para liberar o espaço
para que essas 100 casas sejam construídas. Eu vejo que isso é um desenvolvimento para o município, eu vejo que isso é qualidade de vida para a população e é dignidade para quem realmente mora nessas áreas de risco. Encaminho o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente, seguindo os prazos legais. Projeto de Lei Ordinária número 1964 de 2025, do Executivo. Em segunda discussão, peço à secretária que efetue a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 30 de 2025, projeto número 1964 de 2025. Súmula autoriza o chefe do Poder Executivo a criar, alterar, ampliar, extinguir e colocar em extinção cargos e funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo da Lei Municipal número 1472 de 2014. Primeiro, relatório. Trata o projeto de lei em 1964 de 2025 de proposição para alterações junto à Lei 1472 de 2014, com o intuito de criar os cargos de educador social, auditor fiscal da Receita Municipal, analista de tecnologia da informação, fiscal de obras, fiscal de posturas, recepcionista hospitalar, dentista de 40 horas e arquiteto urbanista. Cargos esses conforme atribuições, vagas e nível e faixa salarial nos termos do projeto de lei. Propõe-se também alterar atribuições e nomenclatura dos cargos de professor de educação física para educador físico, inclusão de novas atribuições ao cargo de psicólogo e enfermeiro, ao assistente administrativo, alteração da escolaridade, assim como alteração dos cargos das áreas destinadas às engenharias, com adequação de carga horária e ainda ampliação das vagas do cargo de técnico de enfermagem. O projeto prevê a extinção de alguns cargos que não se encontram ocupados e outros que foram colocados em extinção. Por fim, prevê a criação de funções gratificadas para as áreas específicas e destinadas a servidores que terão maior responsabilidades e atribuições das que assumidas quando assumiram o cargo de seu concurso. O Poder Executivo apresenta justificativa para todas as alterações aqui indicadas. O projeto veio com parecer jurídico e parecer contábil. Documento este imprescindível, pois projeta dentro do nosso atual e futuros orçamentos o impacto orçamentário e financeiro que as pretendidas alterações junto à Lei 1742/2014, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Servidor Público Municipal, irá acarretar, sendo que, ao final, conclui pela viabilidade de modificações, assim como que o município estará respeitando os limites de índice de pessoal, conforme se comprova pelo parecer número 313 de 2025 e demonstrativos anexos. Em tempo, registro que, nesta data, esta assessoria recebeu cópia do ofício 559 de 2025, do excelentíssimo senhor prefeito, requisitando a alteração do artigo 23, com relação às atribuições referentes ao responsável técnico pela contabilidade municipal, nos termos do indicado junto ao referido documento, justificando o pedido em razão de que, quando do envio protocolo do projeto de lei, houve o encaminhamento da versão desatualizada e pedindo a substituição do referido teor. Em síntese, é o que se tinha a relatar. Segundo, da análise jurídica. Primeiramente, constata-se que fora requisitado pelo Executivo Municipal o trâmite legislativo em regime de urgência, a ponto que essa deliberação é exclusiva do senhor presidente do Poder Legislativo, o qual decidiu que a matéria seguirá o trâmite normal. Prosseguindo, a proposta do projeto de lei 1964 de 2025 é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e possui amparo da nossa Lei Orgânica Municipal, artigo 59, inciso 1º e 3º e artigo 77, incisos 3º e 5º.
A nossa Constituição Federal, em seu caput do artigo 37 e seus incisos 2º e 4º, orienta e alerta. Pois bem, a criação de cargos públicos é matéria de competência municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Constituição de Cargos Públicos e a matéria de competência municipal, nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal de 1988, e encontra respaldo no princípio de autonomia municipal, previsto no artigo 18 da mesma Carta Magna. Além disso, o artigo 37 da Constituição estabelece os princípios da administração pública como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem ser observadas na criação e provimento dos cargos. Impede mencionar a competência legislativa, restou devidamente respeitada. Haja visto o projeto em comento ter sido proposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal. No mérito, o projeto traz em sua justificativa a necessidade das alterações ora postuladas, de modo a adequar o quadro de servidores às necessidades do município, assim como justificou os motivos da criação de cargos, gratificações, modificações e alterações buscadas junto à Lei 1472/2014. Compete apontar que é imprescindível para a criação dos cargos e funções gratificadas que a proposta traga de forma detalhada as atribuições, que estas sejam de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir, a fim de evitar afronta à nossa Magna Carta. Destaco que o nosso Tribunal de Contas, através do seu prejulgado número 25, retificado pelo Acórdão 3.212 de 2021, disciplina, entre outros assuntos, sobre a criação de funções de confiança na administração municipal, estadual e municipal, aplicando-se aqui as funções gratificadas ora criadas, sendo que, além das atribuições serem claras, essas funções devem ser destinadas a servidores efetivos, o que deve ser observado obrigatoriamente pelo município. Sobre os aspectos orçamentários, aplica-se que o dispõe o artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 88 e nos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação à nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 15 e 16. Constata-se que os requisitos legais foram observados pelo Poder Executivo, conforme nos demonstra o parecer contábil número 313 de 2025 e demonstrativo de impacto financeiro orçamentário e projeções, assim como ao artigo 18, caput, e seu parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. De igual forma, a reestruturação e criação de novos cargos buscado pelo projeto de lei 1964 de 2025 apresenta índices inferiores ao limite previsto no inciso 3º do artigo 20º e do limite prudencial do parágrafo único do artigo 22, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalto que as alterações buscadas junto ao plano de cargos, carreira e remuneração do Poder Executivo, via projeto de lei número 1964 de 2025, não ofende, portanto, o limite, quer prudencial ou ainda o máximo permitido ao Poder Executivo, vez que para o ano de 2025, indica o parecer contábil e projeções um índice de 42,61% da receita corrente líquida, para 2026 de 41,45% da receita corrente líquida e para o ano de 2027 de 42,40%, em conformidade com a receita corrente líquida projetada para os referidos anos. Tem-se assim, pelo acima exposto, e documentos apresentados com o projeto de lei 1964 de 2025, que não há vícios formais e legais a serem indicados nesse parecer. Com relação a vícios materiais, indico a necessidade de emenda modificativa junto ao artigo 23 do projeto de lei 1964 de 2025, nos termos requisitados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto ao ofício 559 de 2025, com relação às atribuições referentes ao responsável técnico pela contabilidade municipal. Terceiro, conclusão. Mediante o acima exposto e pelo que é apresentado a esta assessoria jurídica e ainda limitado à sua competência, opino,
A, pela constitucionalidade e legalidade com relação à forma e iniciativa da proposição. B, pela constitucionalidade e legalidade do texto do projeto de lei, conforme fundamentos acima expostos. C, ressalto, por fim, a necessidade de emenda modificativa ao texto do projeto nos termos requisitados junto ao ofício 559 de 2025. No mais, a matéria deve ser remetida às comissões competentes para expedição de parecer, seguindo a votação, a qual deve ocorrer na forma regimental, ou seja, por maioria simples, sem embargos de opinião contrária. Este é o parecer. Cruz Machado, 5 de setembro de 2025, Elisângela Marli Jakcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. A propositura está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, pedir a palavra de novo aí sobre o projeto 1964. A gente está lendo, estudando, avaliando. Claro que veio com um parecer contábil favorável, mas nós da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, né, já éramos para ter uma reunião semana passada, não pudemos estar. Vamos estar nos reunindo com a nossa advogada, com o pessoal da casa aí, que sempre nos orienta. Tem coisa ali que a gente achou que está excelente, tem coisa que pode ser mudada, a gente pode estar conversando aí com o Poder Executivo, né, para melhorar. Sempre para somar, a gente está aqui para ajudar o Carlão, o secretariado e, claro, não deixar a Prefeitura entrar um dia, talvez numa dívida, né, apesar de que tem pisos salariais a serem revistos, quadros a serem revistos, reenquadramentos que ainda não estão 100%, está longe disso, mas vamos trabalhar para estar somando aí e aprovar o projeto dentro do prazo, como o senhor presidente aceitou, e vamos trabalhar ali para que dê tudo certo. O projeto segue regimentalmente para análise das comissões competentes desta Casa de Leis e que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Declaro nesse momento a palavra livre para cada vereador. Começamos com o vereador Kennedy. Então, novamente, uma boa noite a todos, a você que nos assiste, chegou até aqui, assiste agora, amanhã, no celular, em outros meios de estar assistindo a gente. Quero parabenizar a administração pelo desfile de ontem, de 7 de setembro. Há muito tempo não tinha a civilidade de todos nós, que rugem em nossos peitos, a vontade de gritar, aí, que a gente já não é mais colônia há mais de 203 anos, né? E nunca, não estava acontecendo mais. Então, parabéns ao prefeito Carlão, todo o pessoal que desfilou, que veio acompanhar, o pessoal do Santana, da Vitória, de tantas outras localidades vieram prestigiar e nós ficamos muito contentes. O pessoal dos veteranos era para estar em mais no pelotão, mas veio só 8, mas se for 1 ou for 100, o importante é participar, né? Tá ali. Conversei hoje com o Nivaldo um pouquinho, seu Antônio, até sobre o projeto da terceira idade, que para a semana que vem está para chegar para a gente aí, a gente está aguardando muito, né? Os nossos velhinhos ali, 50 a mais, 60 a mais agora, né? Estão aguardando. Estamos cobrando o Carlão, o Nivaldo, toda a equipe ali para que saia o quanto antes. É moroso, é bastante processo, a demanda é grande, enfim. Até vocês visitaram lá a escola, né, vereadora? As crianças e tal. Esperamos que esse recurso do VAR, ano que vem aí, venha à tona, melhore as escolas para as crianças, né? Tem muita coisa a ser feita nas escolas municipais aí, tá certo? E sobre esse projeto de hoje, da Coapar, de suma importância, né, pessoal, da gente estar aí abraçando a prefeitura. Outras gestões perderam essas casas, poderiam estar morando já, como eu já citei, mas por algum processo burocrático, por alguma outra situação, não se deu andamento. E eu brinco, não são 100 casas, são 100 famílias, né? 100 famílias ali que poderiam estar bem abrigadas ali, com casas de qualidade, cada um com seu cercadinho ali, com seus filhos ali, com seus pets também, morando tranquilinho, mas infelizmente não é o que acontece. Tem tanta casa ali, nesses barrancos ali, não tem rede de esgoto, não tem iluminação, um carro de compra não consegue chegar,
Se chegar, não consegue sair, porque é muito dobrado. Por mais que você cascalhe, tudo chove, ele não consegue sair. E acaba que o povo fica, de certa forma, abandonado. A verdade é essa. Então, é dever do poder público e a gente vai estar cobrando ali, trabalhando junto para que saia o quanto antes. De minha parte, hoje era isso. Um forte abraço a todos vocês que nos assistem. Uma boa semana a todos. Vereador Elias. Boa noite a todos. Hoje também quero agradecer pela organização do evento que aconteceu ontem, do desfile cívico no nosso município. Agradecer toda a administração e todos que trabalharam. Foi muito bom, muito bem organizado. E também agradecer a nossa população que veio participar, assistir. Foi muito bom, reuniu bastante gente e fez história mais uma vez no nosso município. Também quero agradecer hoje os engenheiros da nossa prefeitura, juntamente com o assessor administrativo geral, o Nivaldo, tiveram aqui antes da sessão, explicando sobre os projetos do município e, com certeza, tem muitos projetos em andamento, os vereadores vinham cobrando, nós estamos correndo atrás de recursos e precisamos também saber, estar de a par, como é que está fluindo tudo. Então, com certeza, vem boas obras pela frente do nosso município. Então, vamos aguardar tudo no seu tempo. E por hoje era isso. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Vereador Antônio. Boa noite a todos. Quero agradecer os vereadores, colegas, os colegas de casa, os que estão em casa também nós assistindo, os que estão aqui presentes. Então, eu quero falar um pouco sobre o desfile do 7 de setembro, que foi ontem. Foi muito bonito, muito especial. As crianças, todos quem desfilaram. Quero agradecer a toda a população da cidade, do interior do município, que estiveram participando. Estava muito bonita a criançada desfilando. Essa criançada são o futuro do nosso município. Amanhã ou depois pode ser um vereador, uma vereadora, um prefeito, uma prefeita. Então, estava muito, muito organizado. Deu muito trabalho para organizar isso aí, mas ficou muito claro que ocorreu muito bem, foi muito especial. Também quero agradecer a melhor idade que estiveram desfilando ontem, dia 7 de setembro. Também, como o Kenneth falou sobre os ônibus, acredito que a semana que vem deve vir o projeto aqui para a Câmara para ser protocolado. A gente sempre está correndo atrás disso. Outra coisa que eu queria falar sobre tenho batalhado muito, conversado, sobre o poço artesiano aqui na estrada aqui do lado do rapaz, ali esqueci o nome dele. Esse poço artesiano precisa ser feito quanto antes, porque ali tem mais de umas 60 famílias que dependem de água. Eu acredito que com o tempo nós vamos ter o resultado disso aí. E por hoje é isso. Muito obrigado. Boa semana. Deus que abençoe a todos. Vereadora Terezinha. Boa noite a todos novamente. Boa noite aos que nos assistem de casa. Esta semana foi formalizada a indicação do deputado federal, o Tadeu Venere, um valor de 150 mil para que a prefeitura possa manter os serviços que tem convênio com a APAI, para a prestação de serviços especializados. Claro que é uma fase de indicação. A prefeitura precisa fazer agora esse cadastro da proposta, então a gente já repassou para a prefeitura, para que esse recurso posteriormente seja disponibilizado. Então, essa é uma ação feita pela pasta do Ministério da Saúde, e ela tem como objetivo atender a demanda de custeio em média e alta complexidade. Então, a gente sabe, que a APAI ela realmente necessita de recursos. O município também tem destinado recursos para que esse tratamento especializado aconteça.
E aí, esse é um recurso a mais que vem para complementar esse trabalho que a PAI vem fazendo de forma muito boa, de forma muito intensa. Essa semana também foi uma semana de reuniões. Me reuni com a Silvia Nova, a primeira-dama, e a secretária de Assistência Social. A gente já precisa fazer os primeiros encaminhamentos para Outubro Rosa. Então, nós precisamos realmente de ações pontuais para poder englobar o máximo de entidades, o máximo de pessoas civis também, para que a gente possa fazer ações de prevenção e também, né, de conscientização em relação, né, à questão do câncer, tanto de mama quanto ao câncer do útero. Quero falar um pouquinho também ontem do nosso desfile. Muito interessante como ele aconteceu, porque ele aparece, né, ele vem não como uma obrigação. Ele não vem como algo que é obrigado, que todo mundo tem que ir. Mas o que a gente fala para o nosso aluno? A gente fala para o nosso aluno que nós dependemos realmente da prefeitura, que nós dependemos do transporte, e quando a prefeitura realiza ações, o mínimo que nós podemos fazer é realmente estar participando e estar dando o melhor de nós. E aí a gente viu realmente o resultado. Claro que todos os alunos não puderam vir, gente, porque se nós fôssemos colocar todos os ônibus da manhã do período da manhã e do período da tarde dentro dos ônibus, é óbvio que não caberia todo mundo. Mas a gente trabalhou realmente com uma grande parcela de alunos. Tivemos muitos grupos. Nossa, gente, foram 40 e tantos pelotões. Isso só mostra, né, o quanto o povo realmente gosta de ações assim. E são ações que precisam acontecer. A comunidade gosta, a comunidade precisa. E a gente tem que lembrar, né, o que é exatamente o 7 de setembro. Né? É nossa liberdade. Mas de que liberdade nós estamos falando? A liberdade de fazer o que a gente bem quer, a liberdade de a gente falar o que a gente gostaria de falar, ou seja, né, sem respeitar o espaço dos outros. Né? O 7 de setembro ele vem para nos lembrar que nós nos tornamos livres de Portugal. Nós nos tornamos livres de um outro país, de um país que comandava nós, de um país que retirava recursos daqui, de um país que ficou por muito tempo dominando o nosso povo. Então, nós nos tornamos livres exatamente desse tipo de ação. E nós somos livres hoje, gente, no sentido de termos autonomia. Autonomia de tomar as nossas próprias decisões sem a interferência de outros países que se consideram donos do Brasil. Então, liberdade significa isso. Liberdade não de eu dizer o que eu quero na hora que eu quero, sem respeitar o espaço do outro. Mas liberdade de perceber que nós somos um país livre, um país que tem a autonomia de tomar as suas próprias decisões. Uma boa noite a todos. Vereadora Noeli. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui mais uma semana com vocês. Cumprimento as pessoas aqui presentes, aos funcionários da Câmara, aos colegas vereadores. E também começo a minha fala agradecendo a administração municipal pelo desfile de 7 de setembro. Nós, enquanto estava à frente do município, também tínhamos a prioridade do desfile. Eu acho muito importante o desfile, porque o nosso município ficou muitos anos sem o desfile. E eu lembro, quando eu era criança, todo ano nós desfilávamos. Pelotão da paz, pelotão da bicicleta, pelotão das profissões. E era uma coisa que já era tradicional e a gente já ia se preparando para os outros desfiles, até que depois fiz parte da banda. Mas já era uma tradição que no dia 7 de setembro teria o desfile. Então, eu gostaria muito que isso fosse mantido novamente, e que com o tempo fosse melhorado, e que com o tempo voltasse a ter
mais pelotões ainda, envolvesse mais associações, mais comunidade, né? E com certeza o pessoal vai voltando a participar novamente, vai tendo mais ideias. Quero dar os parabéns à comissão organizadora, aos que trabalharam, porque a gente sabe que não é fácil organizar um desfile, dá muito trabalho, principalmente para as escolas, para os professores, mas quero dizer que a alegria de ver nossas crianças desfilando ontem compensa qualquer trabalho, Tenho certeza que o cansaço de vocês foi compensado pela alegria de ver aquelas crianças desfilando e representando a sua escola. Também é muito bonito de ver todos eles uniformizados. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, o uniforme escolar. Como é bonito de você olhar, né, todos os alunos com a mesma roupa desfilando. Também sobre a nossa reunião que tivemos hoje, antes da reunião com os engenheiros da prefeitura, sobre esse projeto de unificação das matrículas, né, o sonho das casas populares no bairro São José. São casas que, fique claro, que já provavelmente vai conseguir sair 100 casas populares. Ele é um processo demorado, ele é um processo que já foi perdido, justamente por causa disso, por causa do tempo que você tem que correr atrás, depende de muita coisa, deliberação, de IAT. Mas vamos acreditar que agora estamos dando mais um passo para que isso seja possível e que seja realizado. Provavelmente essas 100 casas já são daquelas famílias em área de risco, já são famílias que já fizeram o cadastro, que já tiveram conversa com a equipe da ação social do município, né, e que serão contempladas, e esperamos por isso. Também em conversa com os engenheiros, ficamos sabendo que foi lançado hoje a contratação da empresa para a realização dos projetos, e isso é muito bom, e espero que seja contratado e que dê tempo de nós fazer os projetos e estar encaminhando para a liberação de recursos. Eu sinto dizer que a minha emenda que eu tinha para asfalto, eu já troquei para outra emenda, porque eu fiquei com medo que não ia dar tempo de sair, que não ia dar tempo de fazer o projeto, e, em vez de perder esse 1 milhão que o deputado Ussen disponibilizou para o meu orçamento, eu troquei por uma máquina para ajudar na conservação das estradas, que não dependia de projeto para vir, e para um parquinho lá para a comunidade do Pinaré. Então, gostaria de dizer que a minha parte em asfalto, eu preferi trocar, de medo que não consiga sair esses projetos aí a tempo, porque nós tinha até comecinho de setembro só, para indicar os projetos da onde seriam as nossas emendas, tá? Mas o importante é que os recursos venham, tá? Deus ajude que continue vindo toda essa projeção de asfalto. Como eu já disse, falo novamente, eu nunca vi tanto recurso à disposição dos municípios. Eu nunca vi uns deputados ligando atrás de nós e dizendo, por favor, acelerem os projetos que nós temos pressa. E que seja realmente uma época de muitos canteiros de obras em nosso município, porque Cruz Machado merece que isso aconteça. Né, o asfalto da linha Vitória merece sim sair, porque é uma coisa que se sonha há muito tempo. E a gente, pelo menos, escuta agora falar da chance disso acontecer. Agradeço a oportunidade, desejo uma semana abençoada a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Vereador Joacir. Bom, boa noite a todos, boa noite quem está assistindo nós em casa. Também quero comentar um pouco sobre o desfile de ontem. Foi show de bola o desfile ontem. Parabéns para as equipes que organizaram o evento, e prefeito Carlão, que começou, deu essa iniciativa para sair o evento. Muito bonito, e ano que vem vamos se ajeitar para nós colonos se reunir com os tratores, põe uns 100, 200 tratores ali na avenida e para nós desfilar, e fica muito bonito. Fica show de bola para o nosso município. E quero comentar sobre os engenheiros, também teve hoje aí na Câmara, conversando sobre os projetos, tudo. Graças a Deus está andando bem. Dou os parabéns para os engenheiros, né? Os projetos do asfalto que a gente tem no deputado, a verba minha lá de Concórdia, o recap asfalto, tomara a Deus que vai dar tudo certo. Já foi perdido essa verba com o deputado Aliel. Agora, tomara a Deus que dê certo tudo com o Simbac, tenho fé em Deus que vai dar certo. E quero comentar sobre um pouquinho sobre as casas. As casas estão saindo, vai sair 100 casas ali, mais 25 casas ali do Aliel Machado também vai sair.
que os moradores que não fazer um documento, uma coisa que não vendo as casas para terceiro, como no passado foi vendido, troco de cavalo, carro velho e tudo, né? Tem que pôr uma lei ali que pessoas, se querem sair da casa, que voltem para a prefeitura ponha outras pessoas para morar. Tem muita gente que precisa de moradia, esperando as casas, então tem um bom uso delas. E conversando com o Betinho hoje, sobre Cascalho, nosso município está saindo licitação, que tenham paciência, que daqui um dia os Cascalhos vai sair licitado e vai ter o Cascalho para as estradas. Nós que no momento não temos Cascalho, porque venceu a licitação, até sair a licitação não é fácil, sabe que ver o público, coisa pública é demorado, né? Tenham paciência que vai sair. E quero convidar todo mundo para a festa Padroeiro Exaltação de Santa Cruz, lá em Rio das Antas, onde era a minha comunidade, que lá me criei, lá eu me crismei, estudei lá, convidando para a festa do Padroeiro lá, domingo próximo agora. A minha palavra era só isso, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Vereador Osni. Bem, uma boa noite a todos. Eu, conversando com o prefeito essa semana, ele até estava meio com medo de mexer na cidade, gente. Vai ter que abrir a avenida principal aqui, trocar toda essa tubulação que nós temos aqui, que é feito ainda de madeira, a parte de baixo, todos vocês conhecem. Vai haver bastante transtorno na cidade, o pessoal que tenha paciência, né, que vai haver bastante barro, vai ficar dias na frente do comércio, praticamente sem acesso ao comércio, mas o povo tem que entender que se for para melhorar, né, vai haver também umas podas de árvore, isso é a pedido da Copel, não é que o prefeito queira cortar as árvores da cidade. A Copel mandou um ofício para a prefeitura pedindo para que seja cortada todas as árvores, inclusive em roda da praça, nas ruas, tem muitas árvores que vai ter que ser arrancado do lugar, vai haver barro também, mas o povo que tenha paciência, né, que eu digo para vocês que o transtorno passa e as obras ficam. Eu também protocolei, eu junto com a Noeli, já que eu estava com medo que esse projeto não ficasse pronto, protocolei para um deputado. Eu quero que depois que venha eu vou citar o nome dele. Para um deputado, uma pá carregadeira, ele me garantiu que essa ele vai mandar. Para um outro deputado, pedi 2 caminhões caçamba, mas vai mandar 1, ficou meio certo com ele também. Para um deputado aqui da região, uma moto niveladora, uma patrola, no valor de quase R$1 milhão. Para um outro deputado da Fazenda Rio Grande, R$500 mil, para que seja feito o portal. Esse ele garantiu que vai mandar, está certo. O portal, eu digo para vocês, se não sair o portal no mandato desse prefeito, eu não serei candidato, para o povo nem precisar votar para mim mais. Porque eu digo que é uma coisa garantida, que ele garantiu que vai fazer, eu acho que é o sonho de cada cidadão que mora aqui no município, pessoa que vem de fora, que nem eu vi nos comentários aí, fica 5, 6 anos, 10 anos que sai de Cruz Machado, quando volta, a cidade está igual, não temos um portal, mas esse portal vai ser feito, se Deus quiser, e vai ficar uma coisa bonita para a nossa cidade, né? Porque todas as cidades vizinhas, vocês verem que tem um portal na entrada, na saída, desejando uma boa viagem para o cidadão. Então, essa é uma coisa que vai sair. O que eu tinha que falar hoje. Eu também quero agradecer pelo desfile, né? Pelo empenho do prefeito, dos funcionários que trabalharam, e dizer ao prefeito que continue com essa ideia do senhor ter no seu coração Deus, pátria e família, prefeito. Eu acho que, em primeiro lugar, o senhor tendo isso aí, o senhor tem tudo, tendo Deus junto com você, a coisa vai andar. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado. Vereador Osmar. Meu boa noite a todos, o pessoal que está presente na casa, o pessoal que não está assistindo em casa. Uma boa noite do vereador Baixinho. Eu também hoje quero comentar sobre a reunião de hoje, que estava os engenheiros, a Amanda, o Boico, estava o Nivaldo Bugim também presente, e foi colocado para nós que vai ser 100 casas populares construídas lá no bairro São José. Eu digo assim, que lá onde eu moro, na Conjunta Pensional Palmeirinha, acho que foi feito em 4 etapas, 2 de 50 e 2 de 40. Então, um total de 180, mais ou menos, casas. Mas de uma vez só vai ser feito 100 casas. O espaço dá lá, a Amanda estava falando com o Boico, que cabe essa quantidade de casas. E uma colocação só, que
os engenheiros falaram que essas casas aqui vai ser conforme cada família, conforme a quantidade de pessoas na família, feito o tamanho da casa. Então, conforme as famílias cadastradas, você tem 2, 3 ou 4 pessoas, as casas vai ser conforme o tamanho de cada família. E também serão essas casas de graça, né? Então, do governo, através da Coapar, do governo do Estado. E também quero parabenizar, ontem o desfile ali, o prefeito, o vice, a toda a equipe organizadora. Fazia anos que esse desfile no dia 7 não se fazia, não era feito. E ontem, quanto pessoal, eu calculo que mais de 3 mil pessoas que teve presente, os colégios, as creches, 42 pelotões, no caso que a Terezinha falou, teve pessoal da saúde, pessoal do pátio de obras, pessoal da cavalaria, pessoal da terceira idade, dos militares, sabe? Então, foi uma coisa muito bonita. Os filhos vieram participar, não eram todos obrigados, mas daí veio os pais, dos alunos, sabe? Foi muito bonito. As creches também, os pais trouxeram os filhos puxando nos carinhos, achei muito bonito, sabe? Isso, na verdade, fortalece. Temos que ter o nosso dia 7 como fosse sempre bem, que eu sempre digo assim, quando eu estudava, que nem ele falou, nós, na verdade, até era obrigado. Nós temos que ter esse patriotismo, nós temos que orar a nossa pátria, né? E ter porque nem o Zir falou, pátria, família e Deus, isso nós temos que ter. Outros países, que a Terezinha falou, nós também dependemos dos outros países, né? Nós dependemos quantas firmas agora que estão quebradas por causa que o nosso governo federal não foi capaz de conversar. Nosso vizinho município Bituruna, nosso município aqui, quanta madeira, não tem mais onde vender. 80% de Bituruna ia para os Estados Unidos. Era só um jeito de um patriotismo, de orar a pátria e conversar, de fazer uma reunião, ir lá com os pessoal. Não, fazendo vídeo de jabuticaba, provocando o presidente lá. Eu acho que é muito fraco para um presidente da República ter que trabalhar pela direita e esquerda. Ele fazer uma coisa dessa. Cadê a soberania? Quantas famílias desempregadas? Você acha que ele vai trazer o dinheiro para o pai de família pagar a sua cesta básica? Duvido. Ele também, ele recebe bem. Onde ele vai, ele tudo é graça, tem o cartão. Então, é uma indignação minha, mas ontem a população de Cruz Machado estão de parabéns. Os pais, os alunos, o pessoal que veio assistir, oraram. Cruz Machado teve mais gente que em Brasília. Lá foi um fracasso, um fiasco. Não quero falar mal, mas achei que foi um absurdo. Lá não tinha ninguém presente. Então, jamais a nossa bandeira será vermelha. Que Deus abençoe o pessoal do Cruz Machado, o pessoal que estava presente. Hoje quero mandar também um abraço aí para o amigo Nilton Kaminoski, Claudinei Klein, o Daniel Alemão, o Valdemar Michalski, que estava presente esse final de semana lá numa festa, toda a família Michalski, o pessoal que estava presente na festa. O meu tempo já passou, mas quero mandar também um abraço especial aí para o para o Marcelo Stefanich, pelo seu aniversário hoje. Que Deus abençoe e te ilumine sempre. E também convidar o pessoal para a festa da nossa, no Rio das Antas. Lá eu estudei, fiz catequese, sabe? Gosto da comunidade, sou de lá. Então, convidando para a festa, dia 14, domingo, na Paróquia Exaltação de Santa Cruz. Então, boa noite, uma abençoada semana, que Deus ilumine o nosso povo Cruz Machadense. Vereador Divino. Boa noite a todos aqui presentes, também quem acompanha de casa. A pedido aí dos alunos do Brunislau, Escola Municipal, eu e a Noeli estivemos visitando a escola, atendendo o pedido deles, vendo as indicações que foram feitas, inclusive algumas indicações simples de resolver. Até acredito que essa semana mesmo, a colocação de redes nas traves e fixação das traves, acredito ali que a direção, ali o pessoal já vai resolver essa parte, que é coisa simples. A parte mais complexa, eu acredito que foi encaminhado hoje o ofício à Prefeitura pela indicação. Acredito que resolvam em breve. E fica o parabéns aí para a escola aí que está
bem bonita, bem cuidado. Esses pequenos detalhes aí junto, vamos trabalhando para resolver. No sábado, participei aí representando a Câmara Municipal no primeiro festival Raízes do Canto Campeiro. Parabenizo aí o Thiago Andrigueto, o único representante do nosso município aí participando. Foram 18 participações. Lembrando que esse evento aí foi realizado graças a nós que no começo do ano fizemos 3 sessões em uma semana para que esse projeto da Lei Aldir Blanc fosse possível. Esperamos que futuramente esse projeto fique mais forte, seja mais divulgado e bem mais acessível ao nosso público. Hein? Parabenizo o prefeito Carlão pela dedicação. Ontem promoveu o desfile de 7 de setembro. Acredito eu que foi o maior que já teve no nosso município. 46 pelotões participando, comunidade em geral, pessoal de fora, a presença do pessoal do Exército Brasileiro, pelotão dos bombeiros civis, maioria de União da Vitória e São Mateus do Sul, todas as escolas participando, pessoal da comunidade em geral, foi muito bonito, patriotismo puro no peito. Hein? Obrigado a todos que participaram. Aqui também fica meu boa noite, uma abençoada semana a todos. Vereador Zeninho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a população de casa que nos acompanham, aos nossos munícipes que vêm sempre nos acompanhar aqui, pessoalmente também, obrigado a presença. E, como diz os demais colegas, já falaram, já pronunciaram, já abrindo por aqui minha palavra livre, parabenizando ao município pela organização e pelo tamanho do evento aí que comemoramos no 7 de setembro, Dia da Independência. Comemoramos o Dia da Independência, que infelizmente atualmente nós não temos muita independência, ou seja, não temos tanta liberdade quanto deveríamos, né? Infelizmente. Mas fazer o quê? A gente está num país que deveria de ser democrático, que muitas vezes não podemos usar a nossa democracia. Parabenizando a organização, a todos os pelotões que participaram. Falta mais empenho da população para participar, espero que ano que venha tenha mais pessoas participando. Né? Faltou algumas instituições que poderiam estar sendo representadas, associações dos agricultores, as equipes de futebol poderiam montar seus pelotões, inclusive nós, vereadores, se comprometemos na próxima a estar junto também, desfilando, né? E na sequência que o prefeito fez o desfile, a gente vai com certeza, né, senhores colegas vereadores, que seria bom demais, porque a gente possa participar, tudo dentro da organização. Mas falando no desfile, um mar de gente, você via a Getúlio Vargas tapado de pessoas, tudo de verde e amarelo. Nossa bandeira verde e amarela, orgulho de ser brasileiro. É isso que nós temos que ter orgulho, bater no peito e mostrar por que nós somos brasileiros e somos patriotas de verdade. Isso, desde criança, eu aprendi a respeitar a nossa bandeira e a nossa nação. Nossa bandeira jamais será vermelha, assim como fizeram em São Paulo, onde colocaram a bandeira dos Estados Unidos em cima da bandeira brasileira. Isso é vergonhoso. Nós não podemos contribuir com esse tipo de coisa errada. Nós somos independentes, nós não precisamos estar dependendo politicamente dos países. Financeiramente sim, comercialmente sim, intercâmbios mundiais de comércio. Agora, começar a misturar bandeira de outros países, querer se apegar a outros países por não ter defesa própria, aí é vergonhoso no ano de 2025, com 203 anos de independência, e nós estarmos sendo dependentes de outros países, chega a ser ridículo para nós brasileiros, mas infelizmente é o que acontece, e tomara que nos próximos anos a gente consiga ir melhorando com o passar do tempo. Gostaria aqui também de deixar aqui o nosso agradecimento aos engenheiros, Amanda e o Boico, que estiveram hoje. Obrigado por terem vindo tirar algumas dúvidas que nós tínhamos e já repassar alguns detalhes em relação ao projeto da unificação dos terrenos aí que está passando pela casa. Com certeza terá o apoio de todos os nossos colegas aqui, todos nós. E parabenizando o município por estar empenhado para nós não perdermos novamente as verbas dessas casas, e especialmente as casas para as pessoas que tanto necessitam, né? Lembrando também, falando já em projetos, né, quero agradecer também, porque hoje a gente teve boas notícias. Boas notícias nós temos que trazer aqui. Semana passada eu fiz uma cobrança, uma indicação, e critiquei bastante a relação da falta dos projetos do nosso município, para que a gente possa fazer as obras, e hoje nós tivemos algumas notícias boas. Então temos que dar os parabéns aqui para os engenheiros, para toda a equipe do município, jurídica, equipe contábil, gestores, assessor do prefeito que estava hoje o dia aqui, e que já teremos na sequência, mais daqui uns dias, teremos novidade em relação aos projetos. Acho que, graças a Deus, não vamos perder, né, por falta de projeto. Então, parabéns a toda a equipe. Falando em projeto também,
né, por falta do projeto, a gente não ter conseguido organizar o projeto no tempo hábil, assim como diz a colega vereadora Noeli, o vereador Osni, minha indicação que eu estava recebendo do deputado Ulcim Bacri, né, como não teve o projeto, a gente teve que modificar ela para não perder o prazo. Então, indicando aí um ônibus no valor de R$1 milhão para a saúde, para o transporte da saúde de Cruz Machado, a capital. Então, que a gente pode fazer para não perder, mas sim vai ser com certeza de grande valia para a população cruzmachadense. Deixando por aqui também uma reclamação, aliás, 2 reclamações que eu tenho aqui. Senhor presidente, se me perdoe se passar aqui, porque eu preciso repassar aqui para a população. Hoje eu estive na Unidade Básica de Saúde aqui, Dr. Mcislau Otto, e averiguando lá, a empresa que fez o trabalho, a empresa, infelizmente, deixou a desejar, né, gente? Tem filtração de água para tudo quanto é lado. Tem um mau cheiro, tem um odor ridículo lá dentro, não tem como ficar lá dentro do local do prédio. Isso que, quando eu cheguei lá, já era 9 e tanto da manhã, que já tinham abrido. Imagina na hora que abre as portas. Não tem como você entrar no banheiro, não tem como ficar nas salas. As salas de atendimento tá ridículo lá. Por quê? Por falta de organização da empresa. A empresa que fez. Não vou citar o nome, mas tenho aqui um documento, inclusive, conseguiu mais um aditivo de 45 mil, mais 45 mil em cima do que já tinha no contrato, para não fazer o trabalho bem feito. Então, fica vergonhoso. Espero que a empresa resolva o quanto mais antes esse problema lá, porque a população não é obrigada a ficar passando por aquele sofrimento lá e sentindo aquele mau cheiro lá, aquele odor, a manhã inteira para ser atendido. Então, já deixo aqui a reclamação. Já falando nisso também, já gostaria de indicar aqui ao prefeito, rapidamente, senhor presidente, que, aliás, o setor competente de sinalização de trânsito, para que seja feito lá as vagas, já seja colocadas vagas lá para cadeirantes, para as pessoas com deficiência e para que não atrapalhe a entrada dos carros oficiais de saúde em frente à Unidade Básica de Saúde. E já aproveitando para fechar, o pessoal que está reclamando lá da sinalização que está sendo feita na rua próximo ao Mercado Superpão, o pessoal, a gente está conversamos hoje com os colegas vereadores, o colega vereador Kennedy, o vereador Baixinho também estão no Conselho Municipal de Trânsito, a doutora Elisângela também está. A gente vai conversar, tentar conciliar o que seja melhor. A população pediu para que eu passasse, dar uma olhada lá, porque estão sendo, segundo eles, alguns comerciantes estão sendo prejudicados pelo lado da rua, mas não tem o que fazer, né? Tem coisas que tem que mexer nas obras ali para poder melhorar o fluxo do trânsito. Mas a gente vai conversando, na medida possível, durante a semana, para tentar achar uma forma correta de melhorar para todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 15 de setembro de 2025. Boa noite a todos.